Olá, tudo bem? Eu sou o Kleber Campos, o fundador do site comojogarnosloterias.com.br. Eu estou gravando esse vídeo aqui para te demonstrar uma opção que você tem para jogar com 18 dezenas na Loto Fácil através da estratégia de pares e ímpares. É um fechamento especial para jogar com 18 dezenas através de fechamentos combinatórios. E se você montar os seus jogos conforme eu vou te demonstrar aqui na planilha, todos os seus jogos vão ficar com 7 ou com 8 dezenas pares e vice-versa. Vale lembrar que essa planilha aqui, estou gravando esse vídeo aqui com a planilha para te demonstrar a eficiência do fechamento, mas esse material está disponível apenas dentro do portal VIP Exclusive, através do modelo de assinaturas. Ele não está disponível por planilhas, tá ok? Então como é que funciona? São 3 fechamentos, a estratégia é a mesma, o que muda é a quantidade de jogos e o percentual de garantia. Então o primeiro fechamento aqui, ele tem 24 jogos, são 2 grupos de 9 dezenas, sempre dessa forma, qualquer um dos 3. Para pontuar, precisa ter 8 ou 7 dezenas em cada um dos grupos. O primeiro deles tem 100% de probabilidade de ter um volante com 14 pontos, se acertar as 15 do sorteio entre as 18, dentro da estratégia de grupos. O segundo, apenas 12 jogos, tem a mesma estratégia, depois eu vou te demonstrar aqui através do vídeo qual que é essa estratégia. E ele tem 64,5% de probabilidade de ter um volante com 14 pontos. E o terceiro, com apenas 18 jogos, tem 84,41% de probabilidade de um volante com 14 pontos. Então, qual que é a estratégia? Como é que esse fechamento aqui funciona? Nessa área aqui da planilha, eu vou digitar as minhas 9 dezenas ímpares, poderia ser as pares também. E nessa outra área aqui da planilha, eu vou digitar as outras 9 dezenas. Então, eu vou colocar só as pares aqui, ou só as ímpares, e do outro lado eu coloco só as pares ou só as ímpares. Vale lembrar que as dezenas que eu colocar aqui é apenas para um exemplo didático, para te demonstrar a eficiência do fechamento. Então, eu vou escolher as dezenas ímpares, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 21. Eu consigo visualizar aqui quais foram as dezenas ímpares que eu escolhi, através da cor azul, a gente pode verificar por aqui. E agora eu vou escolher 9 dezenas pares. 4, 6, 10, 12, 14, 24, 22. Não precisa digitar na ordem. 18 e a 8. Pronto, já digitei aqui as minhas 18 dezenas. Olha o que esse gráfico aqui está mostrando pra gente. Que eu tenho 12 jogos com 7 dezenas pares e tenho 12 jogos com 8 dezenas pares. Ou seja, ele está distribuído aqui de forma automática e de forma perfeita. O segundo fechamento, com 12 jogos, ele tem 6 jogos com 7 dezenas pares e eu tenho 6 jogos com 8 dezenas pares. Esse aqui é o gráfico das pares. E o terceiro fechamento, com 18 jogos, ele tem 7 jogos com 7 dezenas pares e tem 11 jogos com 8 dezenas pares. E por que ele ficou dessa forma aqui, ó, com 7 jogos com 7 dezenas pares e 11 jogos com 8 dezenas pares? Porque o fechamento ele não é pleno. O fechamento ele foi montado para ter o máximo possível de garantia aqui em cima da probabilidade. Ou seja, 84,41% é o máximo que se consegue com 18 jogos com a divisão 8/7. Então, vão ter 7 jogos com essa simulação aqui. 7 jogos com 7 dezenas pares e 11 jogos com 8 dezenas pares. Agora eu vou te demonstrar, eu vou simular aqui um exemplo didático aqui de um sorteio, simulando que eu acertei as 15 dentro dessas 18, respeitando sempre aqui a característica do grupo, precisa ter 8 ou 7 dezenas em cada um dos grupos. E esse primeiro fechamento aqui, ele vai pontuar um volante com 14 pontos. No mínimo um volante com 14 pontos. Pode ser que pegue os 15 também. Mas aí já entra o fator coincidência de posicionamento. Então eu vou digitar as dezenas aqui, olhando essa área aqui da planilha, ou por aqui também, que é a mesma coisa, né? Então eu vou escolher 7 dezenas ímpares e 8 pares daquele conjunto ali, para a gente ver se realmente vai pontuar os 14 pontos. 1, 5, 11, 13, 15, 19... Aqui eu tenho 6, vou digitar mais uma, 21. Ou seja, eu tenho 7 dezenas do grupo 1, e nesse caso o grupo 1 aqui eu escolhi como sendo as dezenas ímpares. E agora eu vou escolher 7 dezenas do grupo das pares. 7 não, 8, né? 24, 18, 8,
Tá faltando mais uma dezena, deixa eu ver qual que eu deixei para trás. Pode ser a 4, por exemplo, eu consigo visualizar por aqui, ó. Eu escolhi a 4 e aqui no resultado eu não digitei ela ainda. 4. Então eu consigo ver que tem 7 dezenas do grupo 1 contra 8 dezenas do grupo 2. Nesse caso aqui ele pontuou um volante de 14 pontos. Então eu tenho 13 jogos com 12, 10 jogos com 13 e um jogo com 14. Agora eu vou escolher o segundo fechamento, que é o fechamento aqui de 12 jogos. Vale lembrar que ele tem 64,5% de probabilidades. Então pode ser que ele pontue os 14 pontos e pode ser também que mesmo acertando as 15, que eu não vou trocar aqui as dezenas do sorteio, do resultado, da simulação, pode ser que o jogo ele caia na parte aqui que não tenha garantido os 14 pontos. É perfeitamente possível. Então vou escolher aqui o fechamento. Olha aqui o que aconteceu. Nesse caso aqui ele pontuou 2 vezes 14 pontos. Ele pontuou mais que no fechamento aqui de 24 jogos. Isso pode acontecer também. Tá ok? Então eu vou voltar aqui nele. Ele tem 8 jogos com 12, 2 jogos com 13 e 2 jogos com 14. E o terceiro fechamento, que é esse aqui, que é o de 18 jogos, tem 84%. Pode ser que pegue os 14 pontos, que tem 84% aqui de probabilidades. E pode ser que o jogo caia no restante aqui, dá o total aqui de pouco mais de 15%. Pode ser que o jogo caia aqui e não tenha o volante com 14 pontos. Vou escolher ele aqui então. Ele pontuou os 14 pontos também. Então os 3 fechamentos aqui nessa simulação, ele pontuou os 14 pontos. Tanto de 18 jogos, como de 12 e com de 24. Agora eu vou fazer uma outra simulação. Agora eu vou fazer invertido. Eu vou escolher 8 dezenas desse grupo contra 7 dezenas desse grupo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no fechamento de 24 jogos, no primeiro. 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Tem 8 dezenas do grupo 1. E agora eu vou digitar 7 dezenas do grupo 2. 4, 6, 10, 12, 14, 24 e a 8. Nesse caso aqui ele pontuou 3 volantes com 14 pontos, pode acontecer também. Então o mínimo garantido é um volante com 14 pontos. Pode ser que tenha mais de um volante, que é o que aconteceu aqui. E pode ser também que tenha um volante com 15 pontos, mas nesse caso aqui já entra o fator coincidência de posicionamento. E o segundo fechamento, que é esse de 12 jogos, ele não pontuou, ou seja, acertou as 15 dentro das 18 e mesmo assim não pontuou os 14 pontos. Ele caiu dentro da probabilidade aqui menor, isso pode acontecer conforme eu comentei. Por isso que eu faço exemplos reais aqui para te demonstrar que pode pegar, como pode não pontuar também, jogando com fechamentos parciais. Mas você vai ver que na maioria das vezes, jogando com um percentual alto desse jeito aqui, ele vai pontuar. Se acertar, ele vai pontuar. E o outro fechamento aqui com 84%, nesse caso aqui ele pontuou os 14 pontos do mesmo modo. Tem um volante aqui com 18 pontos. Aqui os jogos estão aqui embaixo, ó, todos eles estão distribuídos. Aqui eu consigo visualizar a distribuição dos jogos. Das dezenas, do grupo 1 eu tenho 8, do grupo 2 eu tenho 7, 8 contra 7 e assim por diante. Agora eu vou te demonstrar uma outra forma que você pode jogar também, caso você não queira seguir essa orientação aqui de pares e ímpares. Eu vou simular aqui, por exemplo, deixa eu colocar no fechamento aqui de 24. Eu vou simular aqui, por exemplo, jogando com 12 dezenas ímpares e com 6 dezenas pares. Só para você ver a distribuição aqui dos jogos, da quantidade de jogos com dezenas pares e com dezenas ímpares. Então eu vou escolher 12 ímpares, 12 das 13. Aqui na parte de baixo, que deveria digitar as dezenas pares aqui no exemplo, eu vou continuar digitando dezenas ímpares. 21, 23. Ou seja, eu tenho 12 dezenas ímpares aqui dentro dos grupos, dentro dos dois grupos. E agora eu vou completar com pares. 14, a 10, a 16, a 20, 22 e a 24. Você pode jogar dessa forma aqui também. Qual que é o conceito que você precisa compreender aqui nesse fechamento? São dois grupos, então não importa as dezenas que você coloque aqui. Mas ele está projetado para que cada jogo tenha no máximo 8 ou 7 dezenas de cada grupo. Então se você jogar distribuído pares e ímpares ou vice-versa,
todos os jogos vão ficar com 7/8, ele fica equilibrado. Mas se você jogar de uma outra forma, conforme eu estou demonstrando aqui, deixa eu apagar esse resultado aqui que não tem nada a ver. Olha o que aconteceu. Eu tenho 4 jogos com 4 dezenas pares, 16 jogos com 5 dezenas pares e 4 jogos com 6 dezenas pares. Olha como que ele ficou desbalanceado. Mas caso você queira, esteja com intuição para jogar com as dezenas ímpares, com mais dezenas ímpares, então esse tipo de estratégia aqui ele é ideal, porque você força, no caso aqui, os jogos com dezenas ímpares, que automaticamente ele vai ficar puxando, né, pendendo para o lado das dezenas ímpares. Então todos os seus jogos ficam fortalecidos, nesse caso aqui dessa simulação, para as dezenas ímpares. Compreendeu? E se eu fizer o contrário aqui, fica da mesma forma. Eu vou forçar nesse caso aqui as dezenas pares. (18). Agora eu vou continuar com dezenas pares. Ou seja, eu digitei todas as pares, as 12 dezenas pares possíveis. E agora eu vou completar o restante com as ímpares. 19, 21, 23 e 23. Olha como ficaram os jogos. Fiquei com 4 jogos com 9 dezenas pares, 16 jogos com 10 dezenas pares e 4 jogos com 11 dezenas pares. Você percebeu a eficiência e o poder de fogo que tem esse fechamento combinatório jogando através de grupos? Nesse caso aqui você pode fazer a distribuição equilibrada, como você pode também fazer da forma que eu fiz agora, você pode pender só para um lado, ou seja, nesse caso aqui eu puxei apenas para o lado das dezenas pares, porque se no resultado vier, por exemplo, 10 dezenas pares no sorteio, você tem 16 jogos que possuem exatamente 10 dezenas, ou seja, vai ficar muito mais fácil para você pontuar. Compreendeu? Então essa é a estratégia. Você jogar com dezenas pares e ímpares através do equilíbrio, como você pode também jogar fortalecendo um grupo e desfavorecendo um outro grupo de pares e ímpares. Compreendeu? E agora eu vou te demonstrar lá dentro do portal VIP Exclusive como é que você identifica esses fechamentos e como é que você pode montar eles da mesma forma. Tá ok? Então, primeiro passo, você precisa estar aqui no meu site, precisa ter uma assinatura ativa, precisa ter o cadastro e uma assinatura ativa aqui dentro do portal VIP Exclusive. Se você ainda não for um assinante, eu vou deixar um link logo aqui abaixo para você, abaixo desse vídeo. Se você estiver assistindo ele pelo Facebook, esse link pode aparecer aqui acima, tá bom? Então aqui você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. Vale lembrar também que esse portal aqui, o portal VIP Exclusive, ele funciona por smartphone, com celular, com tablet e pelo seu computador. Basta que você tenha assinatura ativa no portal VIP Exclusive, que você tenha uma conexão com a internet, e eu recomendo também você utilizar o navegador, o Google Chrome, por causa de compatibilidades. Então aqui eu vou colocar o meu e-mail e a minha senha. Aí você deve preencher com o seu e-mail e com a sua senha que você tem aqui dentro do meu portal, dentro do meu site, que é o comojogarnasloterias.com.br. Após ter feito o login aqui dentro do meu site, basta clicar nessa opção aqui, ó, portal VIP Exclusive. Aqui tem as modalidades, então eu vou escolher um jogo da Loto Fácil. Então automaticamente ele vai disponibilizar todos os fechamentos que tem aqui disponíveis nesse exato momento. E esses fechamentos são esses aqui, ó, de 64,5%, 2 grupos, o de 84,41%, 18 jogos, 2 grupos, e o fechamento 100% garantido, que é o de 24 jogos, 2 grupos. Então eu vou escolher esse primeiro aqui, ó, basta clicar nele. Automaticamente agora você já pode escolher as suas dezenas. Você pode visualizar aqui também, igualzinho foi mostrado na planilha, o grupo 1, 9 dezenas que você deve colocar aqui dentro do grupo 1 e 9 dezenas dentro do grupo 2. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, as dezenas ímpares. Vale lembrar que é apenas um exemplo didático aqui da escolha das dezenas. Está faltando 2 dezenas ainda. E é 23. Então todas as dezenas ímpares estão aqui no grupo 1. E agora eu vou completar com as pares. Não precisa digitar na ordem, está faltando mais 2. E é 16. Todos os 2 grupos já estão montados, preenchidos. E agora basta clicar nessa opção aqui, montar os jogos. Em questão de segundos, ele já montou todos os jogos aqui de forma automática. O jogo número 1, o jogo número 2. E o último jogo é o jogo de número 24. E se você quiser trocar o fechamento, é muito simples, só voltar aqui. Vou escolher, por exemplo, agora o de 12 jogos.
posso escolher as dezenas aqui novamente. Se eu quiser um palpite do computador, basta clicar nesse botão aqui. Aí clicando por aqui, os jogos podem ficar desbalanceados, porque aí não tem controle nenhum, foi um palpite aleatório. A gente pode verificar aqui, por exemplo, quantas dezenas ímpares que ele escolheu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso aqui coincidiu, ele escolheu 9 dezenas ímpares com 9 dezenas pares. Se eu clicar aqui novamente em palpite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso aqui tem 10 dezenas ímpares com 8 dezenas pares. E se eu clicar aqui em montar os jogos, automaticamente os jogos já foram montados também da mesma forma. Porém, nesse caso aqui ele pendeu, ele puxou um pouquinho para o lado das ímpares, porque tem 10 dezenas ímpares contra 8 dezenas pares. Maravilha? Deixa eu voltar aqui, fazer mais uma opção aqui para você, te demonstrar aqui o terceiro fechamento, que ele está disponível também, esse de 18 jogos. Agora eu vou fazer ele de forma contínua aqui as dezenas, só para um exemplo didático, até o 18, ele já preencheu aqui de forma automática, cliquei em montar os jogos. Todos os jogos já foram montados aqui de forma automática. Muito bom e prático realmente, não é mesmo? E assim que você finalizar, você terminar de montar os seus jogos, eu recomendo que você faça a desconexão ou logoff aqui do meu site, para evitar de você consumir os seus dados 3G. E como é que você faz isso? Você clica aqui em minha conta, aí você vem nessa opção aqui, ó, para desconectar, clica aqui. E clica nessa opção até aparecer a mensagem aqui para você, ó. E assim que aparecer essa mensagem aqui, quer dizer que a sua desconexão ou logoff foi feita com sucesso aqui do meu site. E nesse exato momento, o meu site não está mais consumindo a sua conexão ou seus dados 3G. Maravilha? E eu vou deixar um link para você logo aqui abaixo também, caso você não seja um assinante do portal VIP Exclusive. Então basta clicar nesse link, dê uma olhada nos planos, são 3 planos, e assista também um vídeo que tem lá dentro desse site que eu vou deixar o link para você. Seja um assinante do portal VIP Exclusive, o portal que mais premia nas loterias. Um grande abraço e boa sorte em seus jogos. Até o próximo vídeo.